Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui nesta noite ao vivo na página da IEC do Jardim Cruzeiro, né, para realizarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus com ênfase missionária. E falando em ênfase missionária, está conosco hoje, excepcionalmente, o missionário de Alagoinhas, o reverendo Marcelo. E é uma alegria recebê-lo aqui nesta noite para compartilhar conosco um pouco da obra missionária, do trabalho missionário, e dar um estímulo, exortação à igreja, nessa tarefa mais nobre de todas da igreja, que é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está conosco também, para fazer parte deste momento aqui de culto, é o Mino Filho, que vai estar aqui interagindo conosco, cantando alguns hinos de louvor e de adoração ao nosso Deus. Pastor Marcelo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, pastor. Muito obrigado pelo convite. Estou alegre, muito contente, por estar juntamente com os irmãos conhecer de Jardim Cruzeiro e cultuando e compartilhando da palavra de Deus. Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, pelos irmãos dessa igreja, pelo pastor e a família dessa igreja, que tem me acolhido, tem me amparado, e eu louvo a Deus pela vida da igreja, todos os irmãos, pela família pastoral, pela parceria que temos, que Deus continue abençoando a Igreja Jardim Cruzeiro, juntamente com o seu pastor, com todos os irmãos, o corpo de oficiais da igreja, que o Senhor continue guardando, protegendo e sustentando. E vocês não podem, assim, mensurar a ajuda, a colaboração que vocês têm dado aqui ao campo missionário, com oração, com apoio, com mensagem, de todas as formas que vocês têm nos ajudado, com a parceria. Nós somos muito gratos, tanto à Igreja Jardim Cruzeiro, como também ao pastor Carlos, e que Deus abençoe, continue abençoando vocês. Estamos aqui nessa noite para adorar e compartilhar também um pouco da palavra de Deus com os irmãos. O campo missionário nós não estamos tendo culto no santuário, devido à pandemia, Nós temos feito live, domingo, quarta e sexta-feira é fechado. Fazemos mais uma sala de oração com alguns irmãos que entram nessa sala de oração. E nós temos, ligamos para os irmãos, passamos mensagens e vamos nos virando aí. Está sendo feito o trabalho, por enquanto, dessa forma. Meu filho, tá caindo aqui meu celular, tá um problema aqui, viu? Uhum. É isso aí. Está conosco também, excepcionalmente, o Mino Filho, Como é que está aí os dias aí, Mino Filho, diácono? Como é que estão as coisas aí, mano? Graças a Deus, está tudo na paz, E a paz de Cristo também esteja aí reinando na família do nosso pastor Marcelo. Alegria poder revê-lo, poder estar mais uma vez junto, aproveitando essa tecnologia, Que o processo de distanciamento e a tecnologia que nos aproxima. Isso é muito bom. Mas graças a Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades. Graças a Deus. Amém. É isso aí, Marcelo. Então, falando nisso, antes de a gente orar, vamos orar logo, Falar com Deus em oração, e a gente continua, que antes eu sempre faço uma pequena entrevista, ao nosso missionário. É que meu negócio aqui tá voando. Tá caindo. Tá caindo aqui. Então, a gente faz uma entrevista antes da pregação, uma pequena entrevista. Então, vamos orar, antes da gente fazer aqui. Vou pedir aqui o Mino Filho, que busca a presença de Deus em oração para nós aí. Mino Filho, faz favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de toda a terra, Senhor dos senhores, Rei do universo, nós estamos nesta noite prostrados aos teus pés, ó Deus, com este culto, ofertando ao Senhor como alegria, como gratidão pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, que nesta noite, mais uma vez, ó Deus, manifeste dos céus o teu amor, a tua graça, o teu conforto, a tua cura, a tua salvação, ó Deus, na palavra que será ministrada. Estou muito feliz, ó Pai, em poder estar revendo o meu pastor Marcelo mais uma vez,
que o Senhor cubra com teu sangue a sua casa, a sua família, continua suprindo as suas necessidades, dando força, sabedoria, dando garra, dando cada vez mais, Jesus, a alegria de poder servir ao Senhor. Ó Deus, te louvo pela vida do nosso pastor Carlos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando teu servo, teu filho. Ó Deus, que o Espírito Santo continue usando ele de tal maneira que ele seja, Senhor Jesus, um canal de bênção para a igreja aqui local. Muito obrigado. Abençoe cada irmão que está nos acompanhando. Ó Deus, que teu Espírito Santo esteja chamando a atenção dessas famílias para ouvir tão somente a tua palavra que será ministrada. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela esta oportunidade que podemos falar contigo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor Marcelo, fala aí para nós aí como é que está aí, nesses dias da pandemia, né, suas atividades aí missionárias com a igreja, né, como é que tem sido aí esse momento aí com a igreja e o trabalho? Esse momento tem sido um pouco difícil, né? Sem a presença, assim, está sendo um trabalho presencial, mas como eu disse aqui há pouco instante, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando com as lives, né? Domingo, quarta e sexta-feira, culto de oração. Além disso, nós sempre estamos entrando em contato com os irmãos, estamos ligando, estamos digitando, fazendo algumas mensagens e passando essas mensagens para os irmãos, procurando saber como eles estão, como é que está a família, se está precisando de algum apoio, e sempre estou conversando com eles, né? Assim, aquela coisa solta. A única coisa, assim, muito mais triste que teve foi que um irmão que era de Mossoró, ele ficou desempregado, teve que voltar para Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma outra família também, né? Aí já foi uma família, marido, mulher e 2 filhos. Ele foi embora para, se não me engano, no Mato Grosso, uma coisa assim. Estava desempregado, tem um irmão lá que tem uma empresa e convidou ele. Ele foi e agora está vindo buscar a esposa e os filhos. Então, teve, né, essa perda aí com a gente aqui. E os demais, está sendo dessa forma o trabalho, né? Sempre estou entrando em contato com os irmãos, mantendo assim essa proximidade. Às vezes dá, eu chego no portão assim de longe, né? Converso um pouco, tá? Vou embora. E a cidade também está às 18 horas em lockdown também. Não, aqui é o dia todo. Está tudo fechado. Só está aberto durante o dia os mercados de bairros, supermercados, não são todos, e farmácia. E às 16 horas, os supermercados fecham, e aí às 17 horas não podem mais sair na rua. 17, 18 horas, ninguém pode sair mais na rua. Isso já vem há tempo com essa política, viu? Aqui. E o índice de queda aí do contágio, como é que está aí na cidade de Alagoinhas? Olha, ele fica variando, mas esses dias parou mais, viu? Deu uma estabilizada. Há uma semana, mais ou menos, deu uma estabilizada no índice de contaminação. É isso, amados. Então está conosco aqui hoje, Mino Filho, né, que tem aqui o momento de louvar ao Senhor. Vamos ouvir, então, um momento, né, de louvor com o Mino Filho, aí, né, adorando o nome do nosso Deus. Então vamos aí, Mino Filho. Amém. Graças a Deus. Amados, mediante o que a gente acabou de ouvir aí na introdução, né, os pastores aí sempre dando um resumo da situação, que não é diferente de alguns lugares, aqui de Feira também não está sendo diferente, mas o que nos apega, isso nos faz ter mais confiança no Senhor, é justamente esses momentos. Nós precisamos estar nos alimentando a cada dia com a palavra, alimentando cada dia com os louvores, e aqui a gente vamos nos alimentar, continuar nos alimentando a nossa fé, cantando uma canção do nosso cenário, 412, essa canção que tem por título Confiança. Essa canção é muito linda, sim, é muito linda, principalmente nesses dias de hoje que estamos vivendo, né? É uma canção que na sua estrofe, ela tem, assim, uma indagação, né? Como diz a primeira estrofe, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, não sei por que Jesus, o Salvador, na cruz me resgatou, não sei de que modo agiu o Espírito Eternal, em que dia Cristo me atraiu, mas quando chega num refrão, vem a convicção do crente. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso
em guardar o meu tesouro até o dia final. Nós vamos louvar com essa linda canção a glória do Senhor. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, o Salvador, na cruz me resgatou. Olha a certeza aí, ó. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em confissão real. E a certeza, mas eu sei em que tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou auros dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem o quê? A hora em que Jesus virá, na glória que ele tem, a certeza. Mas eu sei em que tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Amém, queridos? Que coisa linda, né? Essa canção, essa terceira estrofe. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou auros dias vêm até da vida. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Vamos cantar mais um, antes de a gente passar a palavra com o nosso pastor, só mais um aqui. A gente vai ouvir a palavra de Deus. Gosto muito, 369. É uma canção também que deve estar nos lábios e no coração de todo crente, em todo o tempo. Quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero dele estar bem perto, nos seus braços descansar. De fato, né? Sem Jesus não sabemos andar. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Vamos louvar essa canção, alimentando a nossa fé nesta noite, em nome de Jesus. Quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero dele estar bem perto, nos seus braços descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Olha isso aqui, ó. Quero Salvador comigo, pois tão fraca é a minha fé. Sua voz dá conforto quando me vacila ao pé. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o teu caminho, sem tristeza e sem temor. Eu quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, seja em luz ou entre sombras, no conflito ou no prazer, vou confiando no Senhor e consolado em seu amor, eu seguirei teu caminho, sem tristeza e sem temor. Mais uma, olha só.
Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor. Ao passar além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor e consolado em seu amor, seguirei meu caminho sem tristeza e sem dor. Amém, queridos? Possamos a cada dia estar seguros naquilo que o Senhor nos disse, naquilo que o apóstolo Paulo também escreveu lá na sua carta aos Romanos, que o sofrimento do tempo presente não se compara com o que Cristo tem preparado para nós. Deus abençoe, vamos ouvir a palavra. Obrigado, pastor. É isso aí, obrigado, menino filho, né, aí pela dedicação, né, para o louvor, né, ao nosso Deus. E antes de passar a palavra aqui para o nosso irmão, o missionário Marcelo, queremos desde já agradecer a presença de todos, né, estão aqui nos acompanhando. Eu estou vendo aqui alguns, né, a Elisângela, Ministério Infantil Gênesis, Dona Eudini Castelo Branco, né, lá em Belo Horizonte, né, o Jardim Cruzeiro União de Homens, e Diácono Antoniel, Dona Oswaldina, Mimil Costa, né, que está aqui dizendo aqui que em todo o estado da Bahia houve uma estabilidade em relação ao contágio, né, de Covid-19. Muito obrigado, Mimil, pela informação, que é muito importante. E tem outros irmãos aqui, que está nos acompanhando, Lídia, que está aí com a gente, o Diácono Valdir, muita gente aqui que está nos acompanhando, e alguns eu não tenho, assim, acessibilidade para saber, né? Tem outras páginas aí abertas, outras salas, né? Então, tem outros irmãos aí acompanhando. E eu quero pedir aos irmãos que você compartilhe esse culto. Já pode fazer isso até agora mesmo aí, né? Até agora mesmo você já pode aí compartilhar. Quando você compartilha, todos os seus amigos já têm acesso agora ao vivo, né, nessa atividade. E às vezes a gente fica só com o trabalho para a gente só, enquanto milhares e milhares de outras pessoas podem também ser abençoadas, né, com a pregação, com a palavra, né? Então, eu peço aos irmãos que não deixem de compartilhar. O pessoal da nossa igreja, Marcelo, eles têm a mania de não compartilhar as atividades. Eles têm. Eu vejo no seu aí, tem 19, 20 compartilhamentos. No nosso aqui não tem compartilhamento. O pessoal esquece de compartilhar. E termina sendo um prejuízo muito grande, né? Porque muitas pessoas deixam de ser beneficiadas, né, em ouvir a palavra. Então, não vamos ter egoísmo, né, de querer só para a gente. Nós precisamos compartilhar. Não é isso, Marcelo? É isso mesmo. Para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. É uma mania do povo aqui da nossa igreja. São poucos aqui que compartilham. Então, compartilhe agora, né, você que está nos assistindo, e assim a palavra de Deus vai chegar a mais pessoas, né? Já que nós estamos aqui com essa plataforma, que é o Facebook, que tem uma acessibilidade tão longa, então por que não utilizar isso, né? E a forma de utilizar é aqueles que assistem compartilhar isso também, né? Porque dimensiona, né, essa pregação. Então, Marcelo, o missionário Marcelo, é um prazer tê-lo conosco. Eu vou abrir aqui a sua tela e você fique então à vontade e transmita, né, a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração para a vida da igreja e de todos aqueles que estão aí agora, né, acompanhando esta live. Deus abençoe, Marcelo. Fique à vontade, então, Amém. E nos traga a palavra. Amém. Fez a... É que você me tirou e colocou Firmino. Foi, o negócio aqui é uma confusão danada. Mas é assim mesmo. A gente chega lá. Agora sim, é isso. Graça e paz, meus amados. Para mim é um prazer enorme estar mais uma vez aqui com os irmãos nessa live, louvando, adorando o único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade. Agradeço a oportunidade dada pelo Senhor Jesus à minha vida, ao pastor Carlos também, e à igreja aí do Jardim Cruzeiro.
Queridos, o pastor Carlos me deu o seguinte tema: a igreja e os desafios missionários. E nesse tema nós vamos refletir um pouquinho, e eu quero ler com os irmãos um texto já bastante conhecido da palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Se você quiser, aí na sua casa, pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, e vamos fazer a leitura a partir do verso 16. Amém? Que diz assim a palavra de Deus. E os 11 discípulos, partindo para a Galileia, para um monte que Jesus ali lhe tinha designado, quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra nessa noite. Amém. Vamos orar um pouco? Pai, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, ó Senhor, nessa live, te cultuando, te adorando, anunciando a tua palavra, a tua salvação através do Evangelho. Muito obrigado pela vida dessa igreja de Jardim Cruzeiro, pela vida do seu pastor, pela vida da sua família. Senhor, te pedimos também pela saúde do pastor Carlos, que o Senhor possa cada dia estar guardando, restaurando a vida da sua família também, com a vida de todos os irmãos dessa igreja e daqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor nos sustente, nos guarde, nos fortaleça e nos proteja nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, Pai. Eu também, nesse momento, peço a direção e a capacitação do Teu Espírito para ministrarmos a Tua palavra e para entendermos a Tua palavra. Continua falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Então, o nosso tema é a igreja e os desafios missionários. É esse o tema que o pastor Carlos me enviou. Então, nós temos nesse tema, nesse texto que acabamos de ler, da palavra de Deus, uma ordem do Senhor Jesus, né, um mandamento do Senhor para os seus discípulos, que eles teriam que ir, era o momento que eles estavam subindo aos céus, as suas últimas palavras, que eles deveriam ir. Primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, levando a sua palavra de salvação, de libertação para toda a humanidade. No início, né, da igreja, com a descida do Espírito Santo, foi um momento assim muito festivo, porque quando o Espírito Santo vem sobre aqueles irmãos, e aí alguns que não receberam o Espírito estavam questionando aquele momento eufórico, alegre da igreja, disseram algumas palavras que não condiziam com o que estava acontecendo, e Pedro se levanta e começa a pregar a palavra de Deus ali naquele momento, naquele primeiro momento, e a palavra diz que aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. No segundo momento de pregação da palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, também se converteram mais 2.000 pessoas, e o evangelho era somente festa. Quem não queria viver numa igreja como essa? Uma igreja com 12 apóstolos, já pensou se fosse compartilhando, cada dia tinha um pregando, a igreja operando sinais, milagres, maravilhas, multidões se convertendo, paralítico andando, cego enxergando, gente sendo cheia do Espírito Santo, que coisa maravilhosa. Só que essa empolgação da igreja levou a igreja a esquecer da ordem dada pelo Senhor Jesus, que era ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Gostaram, estava bom demais ali, né? Estava muito cômodo aquele local, estava uma bênção aquela igreja.
Isso para onde? Para onde eu vou? Aí você, como Pedro disse, ó, lá no monte, eu vou fazer uma tenda aqui para tu, para Elias, vamos ficar aqui para sempre. Mas Jesus disse que eles deveriam descer o monte que lá que estavam os carentes necessitados. Eles não fizeram isso. E logo, passados uns dias, Pedro vai orar com João ao templo, e o que é que acontece? Tem um homem lá, paralítico, e pede esmola, e Pedro diz, olha, nós não temos dinheiro, mas o que temos, te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E a igreja era só festa, era cura, milagres, sinais, prodígios, tudo acontecia nessa igreja. Mas também a partir desse episódio, desencadeou também uma série de perseguição contra a vida da igreja. Porque os principais sacerdotes ficaram com ciúme e começaram a questionar a Pedro, né, e João, Tiago, que estavam juntos naquele milagre. O que é que acontece? No capítulo 4, versículos de 1 a 3, percebemos que eles prendem o apóstolo Pedro por estar pregando o evangelho do Senhor Jesus, cumprindo a sua missão, a determinação dada pelo mestre. Mais tarde, nós vamos ver que Estevão também é apedrejado, é morto por estar pregando a palavra de Deus. Lá em Atos, capítulo 7, verso 59, diz que Estevão foi apedrejado por estar pregando a palavra de Deus. Mais tarde, um pouco lá no capítulo 12 de Atos, nós percebemos que Herodes manda decapitar Tiago, irmão de João. E Tiago foi um dos primeiros dos apóstolos, né? Porque a ordem era sair. A ordem era ir por todo mundo e pregar o evangelho. E como não obedeceu, não que nós temos um Deus vingativo, masoquista, que quer ver o seu povo sofrer, mas Deus permitiu essa situação para que a igreja começasse a sair. E por causa disso, a igreja começou a sair de Jerusalém devido à perseguição, e a igreja passa a ser conhecida como os do caminho, aqueles que, por onde passavam, levavam esta palavra de salvação, de restauração à vida das pessoas, por causa exatamente da perseguição. Talvez se não fosse essa perseguição, até hoje o evangelho estivesse lá em Jerusalém, porque a igreja estava um local agradável, né? Um local de conforto. Para que sair daqui? Se está tudo muito bem aqui. Todo mundo tem um ministério de louvor, tem Mino Filho aí, tem uma banda maravilhosa, um pastor, músico, seu filho também. Então, para que sair desse lugar que está bom demais? Mas a ordem do Senhor Jesus é ir e pregar o evangelho a toda criatura, coisa que eu sei que essa igreja tem feito, tem obedecido à palavra do Senhor Jesus. A perseguição tornou-se um grande desafio para que os discípulos pudessem cumprir o ministério do evangelismo, obedecesse ao ídolo do Senhor, cumprisse a obra missionária. Então, a perseguição foi um grande desafio para que a obra continuasse a ser desempenhada, a ser desenvolvida, assim como o Senhor mandou aos seus servos. Depois da morte dos apóstolos, a perseguição continuou aos pais da igreja. Os pais da igreja são aqueles que vieram logo após os apóstolos e começaram também a pregar. Tem mesmo uma história de um servo que muito ficou movido quando eu leio, é sobre Policarpo, um homem que na sua velhice foi preso e a condenação dele foi ser queimado na fogueira vivo. E o imperador pergunta para ele, olha, nós vamos dar mais uma chance antes de acender a fogueira, negue ao Senhor Jesus e nós não vamos te queimar. E ele disse, olha, durante toda a minha vida, o Senhor sempre me livrou, me guardou, me protegeu, me sustentou, e como agora eu devo negá-lo? E aí, tocaram fogo na fogueira, mas só que o fogo não queimava Policarpo, assim diz a história. E precisou que um homem chegasse lá e furasse Policarpo com a lança para tirar a sua própria vida. Era um tempo em que os jovens, quando ouviam dizer que os discípulos do Senhor, os novos convertidos, que os discípulos foram torturados, foram presos, e se animavam por sofrer por Jesus, os jovens se alegravam.
e queriam também sair para a rua falando de Jesus, porque morrer por Jesus era uma honra muito grande, assim como o Senhor Jesus fez por ele, cumprindo a obra. E tinha muitas famílias que, ao sair de casa, ela escondia a roupa dos seus filhos para que eles não pudessem sair, porque se saíssem falando de Jesus, certamente seria morto. Então, a perseguição, diz que a história do cristianismo, né, é feita, constituída através do sangue dos mártires, daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. A igreja sempre foi perseguida, e dentro da sua perseguição, a igreja sempre cresceu, ela sempre desenvolveu, ela sempre continuou pregando a palavra, e o Senhor continuou salvando vida. Essa perseguição se deu até o ano 315, quando Constantino sobe ao trono, e o imperador Constantino tem um sonho, ele vai ter uma batalha, aliás, uma grande guerra, e ele tem um sonho que, se ele levasse na frente da batalha uma cruz, ele seria vencedor. E Constantino fez o quê? Fez uma cruz, levou em frente da batalha, para frente da batalha, e saiu vencedor. E quando ele retorna, ele então faz um edito, né, um decreto, que chama-se Decreto de Milão, que a partir daquele momento a igreja não seria mais perseguida. Ele pôs um fim à perseguição oficial por parte do governo, por parte do Império Romano, à vida da igreja nesse momento. A igreja, então, sai da ilegalidade para a legalidade jurídica, porque juridicamente ela estava trabalhando de uma forma ilegal, não diante de Deus, mas diante das leis dos homens, ela estava de uma forma ilegal, porque o império não aceitava o cristianismo. Então, agora, como Constantino fez um decreto mandando cessar, acabar com a perseguição contra a igreja, então, passa agora a estar livre para anunciar o evangelho. Desta forma, surge um novo desafio para a vida da igreja. Agora que o império acabou com a perseguição e abraçou a igreja, surge um novo desafio: pregar o evangelho vivendo dentro do império. Esse agora era o novo desafio. Antes, o desafio era pregar o evangelho em meio à perseguição. Agora, o desafio é pregar o evangelho dentro do Império Romano, dentro de um contexto totalmente diferente, que a igreja não estava acostumada, não estava habituada a esse processo, a esse sistema. A igreja não só soube lidar com esse novo desafio, fundiu-se, né, com o Império Romano, com o poder secular, o poder jurídico. Essa dualidade de poder, o poder eclesiástico e o poder secular, fez com que essa dualidade de poder, essa dualidade de poder começou a se desfazer com a Reforma Protestante. Depois que se uniram, durante muito tempo, a igreja ficou ali, trabalhando com o império dentro de uma dualidade de poder, tanto poder secular como o poder eclesiástico. Essa dualidade trouxe muitas consequências à vida da igreja. A igreja começou a perder a beleza, a clareza do evangelho do Senhor Jesus Cristo, começou a se omitir, começou a deixar a pureza, a simplicidade do evangelho, e se torna um poder também praticamente ao nível do poder daquela época, do poder social, econômico, jurídico, secular daquela época. Então, a igreja vai passar por esse período, e esse período só vai encerrar, essa separação só vai acontecer entre igreja e Estado no ano de 1517, com a Reforma Protestante. Aí vai começando, através dos reformadores, se desfazendo essa junção, essa união que tinha entre governo e igreja, Estado e igreja. Na divulgação do evangelho, a igreja passou por períodos de grande dificuldade, períodos muito difíceis diante da proclamação do evangelho. E começou esse grande período, no período chamado
Antiguidade, ou seja, a igreja primitiva. Esse período antigo, ele começa do ano 5 antes de Cristo e vai até o ano 590 depois de Cristo. Depois tem um período medieval que vai de 590 a 1517, com a Reforma Protestante, quando Deus levantou diversos homens, principalmente Lutero, né, que vai fazer a tradução da Bíblia. A Bíblia vai ser impressa na língua do povo, para que o povo pudesse ler a Bíblia, pudesse entender a palavra de Deus, e a palavra, então, começa a ser divulgada em toda a Europa, e vai ganhar, assim, o mundo. Para chegar até aqui, a igreja teve que vencer muitos desafios. Não foram poucos os desafios que a igreja teve que vencer para chegar nos nossos dias, na nossa época. Hoje podemos dizer que a igreja, segundo alguns estudiosos, vive um momento de pós-modernidade, ou modernidade líquida. Há um contraste com relação a isso. Alguns, não, ainda vivem na modernidade, outros, não, estamos vivendo na pós-modernidade. O fato é, a igreja contemporânea está vivendo este momento, e esse é o momento do desafio da igreja atual, de vencer os obstáculos, de levar Jesus Cristo, de pregar o evangelho que liberta, que transforma a todo aquele que nele crê. Porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Uma grande transformação que veio se lidando desde a Reforma aconteceu no século XVIII. A filosofia iluminista chegou e tinha no seu postulado a separação entre ciência e religião. Porque até aí, tudo que a ciência desenvolvia tinha que ter a aprovação da religião. Então, o iluminismo já vinha trabalhando há muito tempo. Ele faz o quê? Ele se levanta com o postulado e fala, olha, uma coisa é religião, outra coisa é ciência. E não dá mais para se viver, a ciência viver atrelada à religião. E isso causou sérios problemas, porque teve muitos teólogos cristãos que, tentando provar que a teologia era uma ciência, mudou a forma de interpretação da Bíblia, saindo do histórico gramatical para o histórico crítico, e terminou que hoje nós temos a Europa, o berço do cristianismo ali, da Reforma, onde nós temos, parece que, menos crentes do que na janela 10 por 40. Isso é coisa muito séria. Os grandes templos, onde grandes igrejas congregavam, estão sendo vendidos hoje, e abertos cinemas, bares, restaurantes, sala de jogos e tantas outras coisas mais, porque o povo começou a tirar o que era que o iluminismo queria fazer. Tentou fazer o iluminismo, não, os teólogos cristãos, baseado no iluminismo, eles tentaram procurar separar palavra de Deus, tentou separar, fazer uma diferença entre palavra de Deus e escritura. E isso causou um grande problema. Não, tudo que é milagre vai tirando, vai tirando, vai tirando. Isso foi acabando com a fé do povo, e hoje nós temos o caos que é na Europa, precisando que pessoas saiam do Brasil, de outros países, para levar o evangelho até o berço do cristianismo. Então, o iluminismo não veio sozinho, trouxe consigo outras linhas de pensamentos. Ele não veio sozinho, o iluminismo. Ele trouxe no seu bojo, na sua bagagem, outras linhas de pensamento que é totalmente contrária à vontade do Senhor. E a partir desse momento, começa a marcar esse período chamado pós-modernidade que nós estamos vivendo. E o primeiro que veio juntamente com o iluminismo foi o hedonismo, que diz que o prazer deve estar acima de tudo. O homem deve buscar o seu prazer. E isto deve ser uma filosofia de vida, uma maneira de viver. Então, o hedonismo começou pregando essa ideia, segundo eles, nessa verdade, que o prazer deveria estar acima de tudo. Depois disso, veio o relativismo. A verdade e a moral são relativas. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, existe a verdade. Não existe uma única verdade, uma verdade absoluta.
Sendo assim, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia não é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia não é a última palavra, porque tudo é relativo. Infelizmente, meus irmãos, devo dizer que essa filosofia tem sido ensinada ainda hoje nas nossas escolas, lá no jardim da infância, e quando as nossas jovens chegam na universidade, eles estão prontos para receber uma filosofia totalmente ateísta, se distanciando do nosso Deus. Depois disso veio também um nome até complicado, pluralismo, que é a tolerância a qualquer custo. Já que tudo é relativo, então tudo também é tolerável. Eu posso tolerar tudo e todos sem ter um parâmetro, sem ter uma medida, nada. Devemos tolerar tudo e a qualquer coisa, a qualquer custo. Depois nós tivemos o pragmatismo, né? Os fins justificam os meios, ou seja, o que Hitler usou. Não, nós temos uma finalidade de dizimar os judeus, criar uma nova geração, certo? Uma nova ordem, e para isso nós precisamos dizimar com os judeus. Então, não importa quantas pessoas irão morrer. O que importa é que os fins justificam os meios. É que muitos políticos usam hoje, né, como Maquiavel, que é um dos pais da política moderna, que pregava isso, né, que não cabe a ética cristã dentro da ética política. Então, os fins justificam os meios, e esse também é o pragmatismo que foi implantado juntamente, vindo com o iluminismo do século XVIII. Uma outra coisa que foi implantada, outra filosofia, foi a secularização, é a rejeição da religião e da atuação da igreja na sociedade. Então, é isso que nós estamos vendo hoje, uma secularização do evangelho. O evangelho não está sendo mais considerado como a palavra de Deus que cura, que liberta, que sara, que transforma o homem. Estão tentando secularizar a palavra de Deus, estão tentando proibir a atuação da igreja no meio da sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Esse é o secularismo. Também nós temos aqui o liberalismo, né? A liberdade acima de tudo. A pessoa pode fazer o que quer, o que pensa, o que entende, a hora que ela bem quer. E não depende de ninguém, nem prestar conta a ninguém. Esse é o liberalismo. Também nós temos aqui o antropocentrismo, que é o homem e não Deus, é o centro de todas as coisas. Então, você pode ver que a igreja, através dos anos, através dos séculos, ela vem enfrentando grandes lutas, dificuldades, desafios, para manter o evangelho vivo, salvando e libertando vidas. Nunca foi fácil pregar o evangelho, e não está sendo fácil nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias pós-modernos. O grande desafio da igreja nesses últimos dias é vencer estes obstáculos que nós terminamos de falar com você, para falar para vocês. Esse é um grande desafio. Como vencer esses obstáculos? Como a igreja vencerá esses obstáculos ou desafios deste mundo pós-moderno? Só tem um jeito: vivendo a palavra de Deus. Porque esse mundo pós-moderno, e como Zygmunt Bauman mesmo classificou, como ele chamou, de mundo líquido ou sociedade líquida. O que é que esse mundo líquido, essa sociedade líquida prega? Ele prega que nada mais pode ser estável, nada pode ser sólido, nada pode ser durável. Então, diz que a modernidade, há um conflito de gerações, principalmente a geração que viveu a modernidade, a geração líquida, porque a geração líquida, a geração moderna, a criança nascia, crescia, estava crescendo e sonhando: olha, eu vou estudar, vou ser isso, eu vou assumir, vou ter tal profissão, tal ofício. E aí ele estudava, trabalhava, se formava e morria naquela profissão. O mundo líquido veio desfazer com tudo isso, vai dizer: olha, nada é estável, nada é durável, tudo é móvel. Então, você pode ver que muitas profissões que existiam há pouco tempo, hoje já não existem mais. E as estatísticas nos dizem que muitas outras profissões vão ser extintas.
E esse é o movimento líquido desse sistema, desse mundo pós-moderno líquido, aonde vai destruindo com aquilo que é estável, que é durável. Então, o propósito dessa sociedade líquida, desse mundo líquido, se é destruir com aquilo que é estável, é destruir com a fé, com o cristianismo, que é sólido como uma rocha. Então, eles não aceitam, vamos secularizar a Bíblia, vamos secularizar o Evangelho, vamos secularizar a igreja, vamos impedir eles de agir, de atuar, porque não aceitamos nada que não seja líquido e imóvel, não aceitamos um casamento sólido, não aceitamos famílias sólidas, nós queremos que seja, que possam mudar, possam variar, possa haver constante mudança, e isso traz uma inquietação muito grande no ser humano, porque o ser humano, ele tem o psique dele é formado para ser uma pessoa estável, de ter uma rotina, de buscar uma vida mais quieta. Então, essa agitação líquida tem levado muitas pessoas à síndrome do pânico, à depressão, a desespero, porque a pessoa não tem uma estabilidade, ainda mais vivendo fora do Evangelho. Por isso que Jesus, ele nos diz que nos dá a sua paz, não a paz que o mundo dá. A paz do Senhor é a paz que excede todo o entendimento. Então, nesses últimos dias, a igreja tem um grande desafio, vencer um grande desafio. E como nós vamos vencer esse desafio desse mundo pós-moderno, líquido, que quer destruir com a nossa fé, que é sólida no Senhor Jesus? Vivendo o evangelho do Senhor Jesus. Não tem outra maneira da igreja vencer os desafios desses últimos dias. A única maneira que nós temos, que a igreja do Senhor tem, é viver o evangelho do Senhor Jesus. E no capítulo que nós lemos, Mateus, capítulo 28, verso 20, diz que nós devemos guardar todo o ensinamento da palavra de Deus. Como é que você vai vencer, igreja, os desafios desses últimos dias, os desafios de evangelizar, de levar a palavra desses últimos dias? Você deve fazer o quê? Guardar a palavra de Deus no seu coração, acima de tudo. Você deve guardar todo o ensinamento que você tem ouvido, que o seu pastor tem te ensinado, que você tem aprendido, meditado na palavra de Deus. Você deve guardar lá no fundo do seu coração, você deve guardar na sua mente. Eu só posso ensinar aquilo que eu tenho. Então, se a igreja tem a palavra, se ela guarda a palavra, ela tem que sair, ela tem que proclamar a palavra de todas as formas, saindo, pregando, orando, contribuindo, intercedendo pelos missionários. Essa é a função, esse é o ID do Senhor Jesus. Viver a palavra, guardar a palavra, ensinar a palavra às pessoas, ter o ensinamento do Evangelho como estilo de vida. Não é algo que você pratica quando vai na igreja, mas esses ensinamentos da palavra deve ser um estilo de vida, deve ser um estilo de vida da igreja, de todo crente, porque esse é o mandamento do Senhor Jesus, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Desta forma, o mundo então conhecerá que estamos em Deus e Ele está em nós. O mundo, quando nós começamos a vivenciar, quando começamos a ter um estilo de vida baseado nos ensinamentos do Evangelho, então o mundo começa a ver que verdadeiramente Deus está em nós e nós estamos em Deus. É o que diz lá João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5. No Salmo 119, no versículo 11, que diz: a tua palavra esconde no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração. E quando você coloca essa palavra no seu coração, no seu entendimento, você tem que sair e anunciar, como o pastor Carlos falou há pouco instante, compartilhar com outras pessoas. Não é ser egoísta. Esse foi o problema da igreja primitiva. Estava muito boa a igreja. Já pensou? 12 apóstolos numa única igreja, pregando a palavra, tantos sinais, maravilhas, prodígios acontecendo. Quem queria sair daquela igreja, sair da sua zona de conforto, para viver como nômade,
levando essa palavra, mas essa é a ordem do Senhor. Ele disse, olha, vão que eu vou estar com vocês também. Todos os dias, em todos os lugares, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. Então, quando nós começamos a fazer isso, o mundo percebe que nós estamos em Deus e Deus está conosco. Dessa forma, venceremos os desafios do mundo pós-moderno, dessa sociedade líquida, vivendo a palavra de Deus. Comece a ensinar as pessoas, através da sua vida, a viverem a palavra de Deus. É isso que o versículo 20 de Mateus 28 diz. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Queridos, nós vivemos num tempo, o tempo que nós estamos vivendo, não é o tempo de simplesmente falarmos da palavra de Deus para as pessoas, mas o tempo é de vivermos a palavra. O nosso estilo de vida deve ser a palavra. As pessoas devem olhar para nós e verem a palavra de Deus nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver, de vestir, de falar, de andar, de se comportar em todos os lugares. E aí sim, estaremos sendo verdadeiramente testemunhas do Senhor Jesus, estaremos verdadeiramente conduzindo outras pessoas ao Evangelho do Senhor Jesus. Você foi enviado ao mundo com esta missão de pregar o Evangelho de João, capítulo 17, verso 18, Jesus diz, assim como tu me enviaste, ó Pai, ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Assim como Deus enviou Jesus. Jesus foi, morreu na cruz em seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, nos lavou, nos purificou, nos capacitou, nos deu o seu Espírito, nos revestiu de autoridade, está conosco em todos os momentos, agora vão. E ensine este evangelho para que outras pessoas possam também serem alcançadas, serem libertas, serem salvas, terem seus nomes escritos no livro da vida. E ainda em João capítulo 17, verso 23, Jesus disse, eu estarei nele, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidades, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Queridos, isso é tremendo. Quando a igreja está em perfeita comunhão, perfeita sintonia, tendo seu estilo de vida, os ensinamentos da palavra, o mundo começa a ver a glória de Deus no meio dessa igreja. Deus começa a se manifestar, o Espírito Santo começa a se revelar. Começamos a ser um em Cristo Jesus, e o mundo passa a ver, então, que Deus enviou Jesus, seu Filho, para salvar a humanidade. Então, viva este evangelho, respire este evangelho, faça do evangelho seu estilo de vida, para que você possa, a todo o tempo, viver a vontade de Deus. Como a igreja vai vencer os desafios missionários desse mundo pós-moderno, deste mundo líquido em que nós vivemos? Guardando a sua fé. Não existe fazer missões sem fé. Sem mim, nada podeis fazer. Hebreus capítulo 10, verso 38, está escrito, mas o justo viverá da fé. A obra é feita também de fé. Você deve crer que Deus está te chamando para que você possa orar, interceder, contribuir, pregar a palavra, viver o evangelho, viver pela fé, não por aquilo que você vê, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que você e eu somos escolhidos por Ele para levarmos a palavra que salva, que cura e que restaura até os confins da terra, em todos os lugares, é a missão que Ele nos deu. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, ele vai dizer a Timóteo, olha, filho, guarda a tua fé. Durante toda a minha vida, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, quero parafrasear agora a palavra do apóstolo Paulo, com as palavras do Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, verso 4, Jesus fazendo essa oração, já prestes também a sua ida aos céus, sua volta aos céus, ele diz para Deus, Senhor, eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me destes a fazer.
Eu guardei a fé, eu guardei a esperança. E Paulo vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Olha, Timóteo, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, guarda a tua fé. Apocalipse 3:11 diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, porque Deus tem coroas para aqueles que verdadeiramente ouvem o seu chamado, para aqueles que verdadeiramente entendem que fazer missões é o que está no coração de Deus, e Deus nos chama, nos convida para irmos por todo mundo e pregarmos esta palavra que sara, que cura, que liberta, que transforma o homem. E Paulo dizendo, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, guarde essa palavra no seu coração, que ela esteja carimbada no seu coração, marcada no seu coração, assim como a coroa de espinho marcou a face do Senhor Jesus e os pregos marcaram as suas mãos e os seus pés, essa palavra possa estar também guardada no seu coração. Então, como a igreja vai vencer os desafios missionários nesse mundo pós-moderno? E Paulo vai nos dar mais uma receita. Em Romanos capítulo 12, no verso 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da compreensão que você tem da palavra de Deus. O mundo quer nos calar. O mundo quer fazer com que eu e você fique mudo, estático, parado, sem anunciar. Mas a ordem de Jesus é, ide. A igreja nunca encontrou facilidade, muito pelo contrário. Nos momentos de perseguição, no momento de dificuldade, no momento de luta, é que a igreja mais crescia, a igreja mais era avivada, os irmãos estavam cada vez mais orando, buscando a face do Senhor. E Deus, então, respondia a oração dos seus servos, como está lá em Atos capítulo 2, que o Senhor diz, enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia à igreja, aqueles que haviam de ser salvos, porque a igreja estava orando, a igreja estava buscando, a igreja estava anunciando, levando a palavra de Deus, a igreja não estava se conformando com esse sistema maligno, satânico, que quer de todas as formas colocar uma mordaça na boca da igreja para não anunciar. Então, Paulo vem nos desafiando em Romanos capítulo 12, verso 2. Olha, queridos, se vocês querem anunciar a palavra de Deus, cumprir o ministério que Deus confiou na mão de vocês, então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deixe que sua mente seja transformada a cada dia pela palavra do Senhor. Enquanto você estiver, e quando você estiver pensando que tudo está difícil, que está impossível, que não sabe o que fazer, como é que a igreja vai enfrentar os desafios missionários desses últimos dias? Você deve abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 16, no verso 18, que diz assim, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus, glória seja dada ao nome dele. A porta do inferno não vai prevalecer contra a vida da igreja, com pandemia, sem pandemia, com perseguição, sem perseguição. A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. É determinação do Senhor da igreja, do dono da igreja, do cabeça da igreja. Aquele que não pode mentir. Aquele que, através da sua palavra, todas as coisas foram criadas e formadas, as visíveis e as invisíveis. E ele diz, a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Desta forma, não devemos parar, não devemos nos omitir, devemos, sim, continuar levando a palavra do Senhor Jesus. E veremos, desta forma, todos os desafios que nos são impostos, serem vencidos pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus,
o nosso eterno e querido Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre e eternamente. Então, não desista, não olhe para nenhuma dificuldade, para as dificuldades, para os empecilhos que hoje o mundo quer nos impor. A obra missionária é feita com muita luta, com muito choro, com muita lágrima, com muita oração, com muito sacrifício. Mas uma coisa nos conforta: o Senhor está conosco, hoje e para todos sempre e eternamente. E é com Ele que nós vamos vencer todos os desafios que a igreja já enfrentou, está enfrentando e vai enfrentar até o dia que o Senhor há de voltar para nos buscar. Soar a sua trombeta, dar a palavra de ordem e nós seremos arrebatados para estarmos com o Senhor. Mas até lá, haveremos de enfrentar lutas, adversidades, desafios na pregação da palavra para levar a obra missionária para cumprir o pedido do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe aqueles que vão ouvir essa live mais tarde, outro tempo, outro dia, que você possa também ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, se dispor nas mãos do Senhor como instrumento para levar essa palavra. E quero encerrar com um versículo que eu já falei, e naquele dia, quando comparecermos diante de Cristo, possamos fazer nossas as palavras do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 4, essa palavra saltou em meu coração de uma forma tremenda. Quando Jesus, próximo a encerrar o seu ministério, ele disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que confiastes a mim fazer. Que você possa dizer isso também ao Senhor naquele dia: Senhor, eu glorifiquei-te na terra, cumprindo a obra que o Senhor entregou nas minhas mãos. Que Deus te abençoe, todos vocês. Pastor Carlos, muito obrigado. Termina em toda a igreja. Amém. Passa a palavra para o pastor Carlos. Muito obrigado, missionário Marcelo, né, pela entrega aí da palavra, né, que Deus possa estar abençoando a igreja, né, todos os irmãos que estão acompanhando, que vamos juntos, né, nesse desafio, né, nobre, glorioso, né, difícil, mas ao mesmo tempo agradável, que é vivermos, né, juntos com Cristo, com Deus, nessa missão, nessa tarefa, né, de levar o nome, né, do Senhor Jesus em todos os cantos, em todos os lugares. Né, que Deus abençoe, fortaleça o seu ministério aí em Alagoinhas, né, que a cada dia o irmão, né, possa ver o fruto, né, do seu trabalho, da sua dedicação aí. Vamos cantar mais um hino, Firmino? Para a gente encerrar, então, esse momento. Então, vamos cantar. Vamos cantar mais um aí para a gente encerrar esse momento. Hino, filho. Amém. Graças a Deus, amados, né? Temos a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos proporcionou nesta noite, aquilo que pedimos em oração a Ele cumpriu com a sua promessa em trazer de fato a palavra que é vigor aos nossos corações. E como falou de missão, e o texto foi muito bem claro, ardeu em nossos corações, nós devemos estar sempre atentos a essa missão que recebemos do Senhor, de ir ao mundo proclamar tudo aquilo que aprendemos do Mestre. E cantemos. Recebemos a missão de ir ao mundo proclamar a palavra do Senhor no universo, terra e mar. Recebemos dom de Deus, nós devemos fracassar a palavra do Senhor, a paz, amor, anunciar. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor.
recebemos a missão de ir ao mundo proclamar a palavra do Senhor, o universo terra e mar. Recebemos dom de Deus, não devemos fracassar. A palavra do Senhor, a paz, amor, anunciar. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Unidos pelo amor. Unidos pelo amor. Amém, queridos? Deus Amém, Firmino. Amém, Mino Filho, né? Nós somos aqui unidos, né, pelo amor do Senhor, né? E nesse amor, né, nós vamos aí pregando, né, o Evangelho, aí falando de Jesus, né? Nós queremos agradecer, né, mais uma vez a presença de todos os irmãos. Temos muita gente, né? Temos aí o pastor Bonifácio, né, lá do Recife, né? Está sempre nos acompanhando aqui o pastor Zé Bonifácio, né? Foi diretor muitos anos ali do seminário do Recife, né? Um homem de Deus, desde a minha época lá no seminário já estava lá firme, né? E continua até hoje, né? Sendo bênção no trabalho teológico, né? Aqui no Nordeste. Pastor Zé Bonifácio, muito obrigado pela presença aí, né? Dê um abraço no povo de Deus aí, no Recife, né? E tem muita gente, temos aqui a Aline Rodrigues, Valdeir, né? Gil Araújo, né? O pessoal que chegou depois, né? E nós só louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos, né? E mais uma vez nós agradecemos, né, a presença do pastor Marcelo conosco, né? Como nós já falamos, que cada dia, né, o irmão possa ver o resultado do trabalho, né? Porque eu sei que o trabalho ele é ardoroso, é duro, né? E só o Senhor para nos dar graça, né, pastor Marcelo? Para a gente ver a resposta, né? Porque a gente que trabalha, o prazer da gente é ver o resultado, não é isso? E nem sempre a coisa é tão fácil assim, né? A gente vê o fruto daquilo que a gente faz, do nosso trabalho, da luta, né? Mas a gente tem que ver alguma coisa assim para animar a gente, né? Se a gente ficar fazendo e não ver o fruto, a gente desanima, né? Então, mas não é fácil, é duro, né? E agora com as coisas paradas, né? Aí que tensiona ainda mais isto, né? Que o Senhor abençoe, né, a sua vida de uma maneira especial. Só dar as informações, né? Que amanhã vai estar aqui conosco o pastor Nilson, né? Que vai estar trazendo a palavra, né, do culto de oração de amanhã. E domingo, 9 horas, nós teremos nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre bibliologia. Já estamos chegando no final, né, dessas aulas que estamos dando aqui. E à noite nós teremos nosso culto, né, nossa live. Só não vai acontecer como a gente tem feito lá no templo, né? Que a partir das 18 horas a gente já não pode sair de casa, né? Então, nós vamos fazer aqui mesmo. Vou chamar o Mino, né, para vir correndo lá da casa dele para cá, né? Pega a moto e vem correndo. É pertinho, né? Então dá para quebrar um pouquinho aí a rota, né? Aí nós vamos fazer então a live aqui em casa, né? E no culto de domingo, né? 19 horas, 19h30. Mas não vai deixar de ter, não, né? Vamos ter aqui, logo no início das nossas atividades, a gente iniciou aqui em casa, não foi? Então nós vamos fazer domingo aqui também, né? Já que a gente não pode ficar fora de casa, né? E eles verem lá o templo aceso, com as luzes acesas. Pode acontecer igual aquela Assembleia de Deus, né? Que chegou polícia, e foi uma confusão. A comissão toda lá, né? A luz está acesa, não, você tem que estar em casa, não é? Aqui não existe uma ordem. Então, por isso, nós não vamos fazer na igreja, porque a gente corre o risco, sim, né? De uma comitiva parar lá e a gente vai falar o quê? Não, é para todo mundo estar em casa. Faz uma pena para ele.
Então é isso, né? Pois quando é crente mesmo, né? Para dar uma ajudazinha. Mas é isso, irmãos. Então, essas são as informações, né? E depois a gente, no final de semana, a gente continua junto aí, louvando o nome do nosso Deus. Mais uma vez, a gente agradece o pastor Marcelo, né? Dê um abraço aí na família, né? A esposa, os filhos, né? E estamos juntos aí, né? Tanto que precisar, nós estamos aí também à sua disposição. Amém, Amém, amados? pastor. Amém, amém. Então, nós vamos Obrigado. encerrar, né? Fazendo um momento de oração final. Né, vamos pedir a Deus a bênção, a força, né, para a gente continuar nessa luta, né, até o tempo final, né? A gente sabe que a nossa luta mesmo é a expectativa da volta de Jesus, né? Essa que é a nossa expectativa, e a gente sabe que o final destas lutas é com a volta de Jesus, até que ele venha, né? Jesus mesmo disse que a gente teria muitas aflições, e é assim que vai acontecer. Né? Então, nós oramos, como a igreja primitiva fazia, né? Maranata, olha, vem, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né? Então, que ele venha mesmo, e assim dará fim a esses dias de tormento que a gente vive neste mundo, né? Corrompido. Vamos orar, então, né? Agradecer a Deus por este momento. Nós te damos graças a Deus por este momento aqui tão precioso que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui ouvindo exortações da tua palavra através do teu servo, pastor, missionário, irmão Marcelo. Ó Deus, muito obrigado que o Senhor esteja aplicando esta palavra, esses ensinos em nossas vidas, no nosso coração, impactando de tal maneira que cresça o ardor, ó Deus, do desejo de pregar, de levar o evangelho do Senhor Jesus. Abençoa o teu servo, Deus, pela sua dedicação, consagração, que o Senhor, ó Deus, faça ver a cada instante o fruto, ó Deus, do trabalho, do labor do teu servo ali na cidade de Alagoas. E abençoa todas as famílias que nos acompanham, que estão aqui conosco, acompanhando, ouvindo a tua palavra. Cuida do coração de cada um, nas suas emoções, aqueles que estão com problema de enfermidade, que o Senhor esteja curando, aqueles que têm familiares doentes, que o Senhor consola, fortaleça e leva a cura. Deus, então, proteja o teu povo desta peste, ó Deus, que tem acampado a vida de tantas pessoas. Livra-nos de todo o mal. Muito obrigado, nos dê uma noite de paz na tua presença. Ó Deus, e amanhã vamos continuar com esse mesmo objetivo de continuarmos louvando, glorificando o teu nome, que é excelso, que é glorioso. Muito obrigado, então, por tudo. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. 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 Então, que Deus abençoe, né? Então, os irmãos que estão acompanhando, não deixem de compartilhar, né? Para que esta pregação possa chegar em outros lugares, né? Edificar outras vidas. Então, não deixa de compartilhar, porque é muito importante que a palavra propague, né? Mais e mais em outros lugares. Muito obrigado a todos, né? E amanhã a gente continua aqui com a presença do pastor Wilson. Deus abençoe a todos. Amém, pastor Firmino. Deus abençoe.